Conexão Parlamento. Fique por dentro e participe. No dia a dia, ouvimos muito a palavra lei. Mas você sabe o que é uma lei? A lei é criada para determinar regras que devem ser seguidas pela sociedade. A lei nasce de um projeto que é elaborado por um deputado, governador ou cidadão. Para se tornar lei, o projeto é aprovado em plenário e sancionado pelo governador. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Um projeto piloto já começa a gerar resultados em Cuiabá, ao menos para a Cooperativa dos Trabalhadores e Produtores de Materiais Recicláveis, a Copemar. A reciclagem de lixo é o nosso assunto de hoje, com o conciliador do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, Alexandre Corbelino. Alexandre, obrigada pela sua presença na RDTV. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um motivo de alegria, de satisfação estar presente e honra estar compartilhando com os nossos internautas esse assunto e essas questões ambientais sobre a capital de Cuiabá. Vamos falar um pouco desse projeto de coleta seletiva que vocês realizam em um bairro de Cuiabá como uma experiência, né? Como é que foi a ideia? Fale um pouco do início desse trabalho. Então, essa experiência, ela advém dos próprios moradores do bairro do Bosque da Saúde. O JUVAM, o Juizado Volante Ambiental, um órgão do Poder Judiciário, também está sediado, localizado no bairro Bosque da Saúde. Então, em anos anteriores, em 2010, alguns moradores já tiveram essa ideia e a experiência de tentar fazer o recolhimento, a separação desses materiais, o recolhimento e o encaminhamento para o recolhimento para as unidades de cooperados, aqui na cidade de Cuiabá. Então foi uma atividade exitosa em até algum tempo. As dificuldades encontradas eram na conscientização das pessoas para o recolhimento, somente que se fossem esses materiais recicláveis destinados para aquele ponto, e a dificuldade posterior com o recolhimento e encaminhamento para as cooperativas, né? Então, no final de 2014, nós fomos procurados por alguns moradores para que a gente pudesse estar discutindo, vendo alguns recursos e colocasse novamente, implementasse essa coleta seletiva no bairro Bosque da Saúde. Então o município de Cuiabá, através da Secretaria de Serviços Urbanos, já começou e já tinha começado em anos anteriores algumas experiências em alguns bairros. Com essas experiências, o que a gente tentava era aprimorar esse trabalho e que houvesse ali a conscientização, a divulgação, e um projeto foi formulado para que essa atividade pudesse ser desenvolvida como até hoje vem sendo feito. Como é feita essa coleta? Tem um dia específico? Os moradores, eles separam durante uma semana esses materiais recicláveis? Então, no início, em toda essa discussão, a gente precisaria envolver quem, principalmente, né? Aquela comunidade que estaria envolvida dentro desse projeto. Então nós tivemos reunião com a Associação dos Moradores, reunião em pontos da sede comunitária no bairro, discutindo todos esses assuntos, de como fazer, avaliando as outras experiências, tentando aprimorar, e aí nós chegamos a um consenso, junto ali com a prefeitura, que cederia um veículo para que a cooperativa pudesse fazer esse recolhimento, e foi definido que seria às terças-feiras, no período de manhã, uma vez por semana. Então teria que haver essa integração e esse comprometimento de todos esses atores desse processo. Então, para que isso funcione na prática, eu, como cidadão, como morador, como trabalhador que resido lá no bairro, ou outros, inclusive, que colocam, levam esses materiais lá, eu teria que ter essa identificação em realizar esse trabalho, primeiro, de separação dos materiais. O segundo, de destinar esses materiais nesse dia e horário pré-estabelecido. De outro modo, a cooperativa também teria que fazer esse atendimento, porque a gente estava tratando da atividade como um bairro como um todo. Então lá nós temos residências, nós temos condomínios verticais, temos muitos prédios e condomínios, também temos atividades comerciais no bairro Bosque da Saúde, então todos têm que ter essa integração para que possam fazer a sua parte e esse projeto seja exitoso. O dia que ficou definido foi na terça-feira, pela manhã, entre as 9h30 e 11h30 da manhã. Então, esse era o dia que havia sido convencionado para que fosse feito o recolhimento pelas cooperativas e cada cidadão e cada empresa se comprometeu a fazer essa separação e colocar esses materiais em uma sacola que a gente também pensou de fazer um produto diferenciado que tivesse um aspecto visual de identificação
que pudesse facilitar aos cooperados fazer a identificação, que esses materiais já estavam pré-selecionados e que seriam direcionados para esse trabalho da coleta seletiva. E assim o foi. Nós temos aqui, então, a sacola, né, que é distribuída, então, para os moradores, para que seja separado o lixo reciclável, né? Essa sacola aqui fica à disposição dos moradores ali do bairro. Isso, então dentro dessa fase do projeto, nós conseguimos um montante de R$10 mil aproximados de recursos advindo de penas pecuniárias, são aquelas penas alternativas que foram aplicadas a infratores que cometeram crimes ambientais, né? E isso foi revertido na aquisição de 20 mil sacolas, também conseguimos fazer um folder educativo, algumas faixas, e também teve um cidadão que, por prática do crime de poluição sonora, obviamente que obedecendo os níveis de intensidade, também fez uma veiculação automotiva, levando conhecimento a respeito desse projeto. Então foi um início, um passo a passo, os primeiros passos, para que isso pudesse ser implementado lá. Alexandre, então passa uma dica aí para os internautas que estão nos assistindo. Que tipos de materiais podem ser separados? Porque na verdade hoje é um piloto no Bosque da Saúde, mas outros bairros eles podem também se voluntariar ou de repente em casa começar uma cultura de separação, né, de reciclagem. Isso é sustentabilidade, isso é pensar no meio ambiente, né? Sim. Quais os materiais? Por exemplo, a gente pensa muito em PET, garrafa PET, em vidro e em latinha. Mas assim, a sacola do feijão, por exemplo, é reciclável? Pode e deve. A gente está falando de uma forma, de um plástico que é um material altamente reciclável, né? E eu não tenho muita dificuldade, por exemplo, nesse exemplo dado agora do feijão. Basta que eu, depois que faça a minha compra, eu vou separar o feijão, eu vou separar o arroz, eu vou separar um sal, por exemplo, e eu tenho esse plástico que ele pode ser separado e lançado nessa lista dos materiais que podem ser recicláveis, né? Então a gente elenca principalmente aí papel, vidro, alguns tipos de metais, por exemplo, o alumínio é o material mais nobre de todo esse processo, né? Tem um valor agregado maior. Então é o ouro, tanto é que nós não vemos comumente latinhas de alumínio das mais diversas espécies jogadas pela cidade. Né, que tem muitas pessoas que recolhem isso e fazem desses tipos de materiais o seu sustento, a sua renda. Mas é preciso que a gente tenha um pouco, a gente diz, dessa alfabetização ecológica, né? Esse olhar. Então, com uma conduta dessa, de eu em casa fazer essa separação, eu diretamente estou contribuindo para a preservação e conservação do meio ambiente, eu tenho um olhar com a minha geração e pensando também nas gerações futuras, de uma consciência global de sustentabilidade, e também com isso, com essa atitude, eu vou estar gerando emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. Então, nessa experiência que nós tivemos no bairro, segundo o presidente da cooperativa, em razão desse trabalho, fomentou novas linhas de empresas para que disponibilizassem esses materiais recicláveis, esse recurso. Isso acabou gerando aumento de contratação dos cooperados. Então aumentou em 6 pessoas a cooperativa em razão desse trabalho, dessa experiência, somados às outras que se iniciaram. Isso um bairro, né? Em um bairro somente. Outros tipos de materiais também que existem em casa, as embalagens de produtos de limpeza, aquelas bandejinhas de isopor, são recicláveis? Infelizmente o isopor a gente não tem destino ainda para ele. Mas papel, que é bastante comum no nosso meio, os plásticos das mais diversas naturezas, por exemplo, nessas embalagens de produtos de limpeza, né? Também outras embalagens em geral que são revestidas ali com plástico. Também é possível fazer essa separação. O vidro também, e essa é a grande dificuldade, porque ele tem um valor agregado menor. Nós não temos aqui no estado quem faça a reciclagem desses materiais, indústrias com esse fim. Ele é mais volumoso e tem um determinado risco, mas a gente está pensando em contribuir em alguma coisa que possa melhorar e dinamizar esse processo. Se algum presidente de associação de bairro quiser fazer essa experiência no seu bairro, pode procurar o Juvan? Existe essa possibilidade de ampliação desse projeto? Pode nos procurar. Nos bairros do entorno nós tivemos esse contato, inclusive. Por exemplo, o Concio, por exemplo, o Terra Nova, são bairros próximos, vizinhos ao Juizado e que se demonstraram interesse. Mas para que a gente possa fazer isso, interessante também a gente aproveitando esse espaço, é dizer que a coletividade, a associação, o cidadão, ele tem que se mobilizar. E aí sim, claro, cobrar do poder público a sua responsabilidade. Mas esse papel
essas ações elas são integradas. Então eu tenho que ter, de um lado, a sociedade civil organizada, a coletividade, de outro, o poder público, com esse olhar em comum. Então, com esse esforço em conjunto, a gente consegue melhores ações. Então, pessoas interessadas podem nos procurar, a gente está à disposição para compartilhar essas informações e essa experiência, e tomara que outros bairros a gente consiga, aí, junto com a prefeitura, dinamizar esse processo de separação do material reciclável. Com isso, ganhamos todos. Tem que haver um pouco também de interesse e pressão popular, né? Cuiabá está muito atrasado em relação à coleta seletiva. Na região sul do país, isso já é uma realidade há muitos anos, né, Alexandre? Foram alguns primeiros passos que o município deu. Nós fizemos essa singela contribuição pelo Juvan, também demonstrando esse trabalho e essa preocupação nossa, né? Hoje, com o magistrado, que é o Dr. Rodrigo Curvo, titular à frente do Juvan, nós sempre temos essa preocupação. Se somos um órgão do poder público, do poder judiciário, com atribuições referentes à área ambiental, também contribuir nesse processo. Então foi uma contribuição nossa, há uma carência de fato em relação a isso, os recursos são escassos, mas nós não podemos colocar isso como dificuldade e empecilho, né? Então seriam algumas barreiras que teríamos que passar para que esse trabalho possa ser desenvolvido. Mas é trabalho de todo mundo e o cidadão deve cobrar e também, obviamente, participar desse processo de inclusão. A gente agradece muito a sua presença aqui na RedeTV, Alexandre. E esperamos que isso realmente se torne uma realidade em toda a cidade, né? Todo estado, eu agradeço o convite, já me coloco à disposição. Foi uma honra estar hoje, no dia de hoje, partilhar essas informações e a gente espera que outras atividades e outras ações preocupadas com a conservação, preservação ambiental, a gente possa estar desenvolvendo em conjunto com todos. E é assim, dizendo, né? É um trabalho meu, de cidadão consciente, de ter um novo olhar e de cobrar do poder público para que faça a sua parte. Ok, obrigada. Obrigado, eu agradeço. Nós conversamos com o conciliador do Juvan, Juizado Volante Ambiental, Alexandre Corbellino. Eu vou fazer um desafio para você, internauta, que está nos assistindo, você que é dona de casa, ou você que é solteiro, você, enfim, você que está em um momento na sua vida que não parou ainda para pensar nisso. Faz uma experiência. Vai na sua casa, separa uma sacola, uma cesta de lixo, põe uma sacola grande e começa a separar aquilo que pode ser reciclável, né? Como o Alexandre falou, vidro, lata, plástico, qualquer tipo de plástico, papel, separa e dá uma olhada o quanto de coisa que você tem na sua casa que é reciclável e você não sabe. Depois você conta pra gente aí no site RD News. O RDTV vai ficar por aqui, nós estamos com outras entrevistas no site, você pode acessar rdnews.com.br/RDTV. Até a próxima! Hoje é fundamental ter uma boa imagem corporativa e ela vem do compromisso da empresa ou instituição com seus colaboradores, comunidade e meio ambiente. A Assembleia Legislativa, por meio do Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso, reconhece publicamente quem adota essas práticas em sua gestão. Se a sua empresa faz responsabilidade social, basta acessar o site da Assembleia Legislativa e baixar o edital 2016 com o modelo do balanço social de acordo com a especificação jurídica da sua empresa. Acesse www.almt.gov.br e saiba mais. Preencha e envie o balanço social até 31 de agosto ou ligue 6533136915. Participe, seja exemplo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.